Vamos começar. Tá com legenda já, né? Tá, bora ver. A gravação tá ali, tá ali. Vamos ver, deixa eu tirar aqui a música. Bora. Muito obrigada, Danilo, pelos beats. Muito obrigada, amada. Oi, Leandro. Hey everyone, I'm Hey, oi. executive producer of Ih, Legal tem Dev legenda já. Por que a legenda tá ativada? Legends. And I'm here on behalf of the entire League Dev team to Ah. welcome you to season Aproveitar e me alongar enquanto 2023. ele fala. First off, I want to wish you all a happy start of a new season. Deseja And I wanna thank you mesmo? for the marks you've all made on League. Agradece From the hype plays mesmo? to the big brain moments, and all the ways you've helped make League what it is today. We have a lot to share with you, including our Tem final updates mesmo? on Ari and Aurelian Soul, Você ainda já some viu? upcoming skin thematics, an update Essa daí eu on não ranked, sei. and a sneak peek at some champions we'll be releasing later this year. Você me interessa. But before we get into what's coming, I want to share a quick recap of this year's preseason. É, me dá So um let's recap go. mesmo que eu não joguei, eu não sei. Ai, fala pra mim. The Chemtech Drake has had a major glow up. Mudou, foi. In her new and improved form, instead of resurrecting friends and foes, she now mutates all the plants on the map with Chemtech empowerment. Eu gostei disso aí, eu achei You legal. still do what you're used to, only now with a twist. And each time you defeat the Chemtech Drake, she'll grant stacking tenacity, plus healing and shielding power. Louco. If you claim the soul, you'll deal increased damage and receive damage resistance when at Louco. low health. We also added new pings to help you communicate Ninguém usa with your isso. team more effectively. Pelo menos dos Including games the que eu push, joguei, ninguém usa. Bait and all in. Alguém usa? Other pings mean clearer calls on what you want to accomplish as a team. Eu My uso personal errado. favorite is using the hold ping right after my whole team dies defending Baron. It wouldn't be preseason without some changes in the jungle. You now have a path recommender, an updated camp patient system, and new jungle companions to help you conquer the scary monsters of the jungle. Tá. Last, but certainly not least, we have changes like a new rune recommender, some É, new pra fazer o in-game povo parar de items, usar o as well Blitz. as a few returning favorites, and a few changes to ARAM, Ah. like new hex As techniques mudanças do that Aran transport hype, you hein? down the map, As mudanças do all Aran in eu towers gostei. and the rubble that they create, and some more balance changes to keep As mudanças do ARAM Aran games eu feeling fair gostei. and fun for both teams. Now that we've covered preseason changes, let's talk about some of the new things coming this Vai, season. fala pra mim. After a year Hadas. of waiting, we're finally releasing Ari's ASU. Her base, Louco. her skins, new VFX, Fofo. splashes, and all 9 tails have been updated and will be out for all of you in just a few weeks. We can't wait to see what you think of her new look. There are a few champions who haven't gotten a new skin in a while, Sempre. including Aurelian Soul, Ivern, Kled, Meu Deus, and eles Callista. lembraram que a Caliça existe. And I have some good news. They'll all be receiving a new skin this year. Callista's Uou! skin is coming to us from a world of beauty. Que skin linda! Sabe o que essa skin dela tá me lembrando? Os elfos de God of War. Não lembra? Ah, tem um fio de cabelo na minha boca. Não lembra os elfos de God of War? Tem muito uma vibe. Caralho, foda essa skin, hein? Ai, cabelo chato. Lembra, né, os elfos do God of War? And magic, nature, and majesty. The Fairy Queen presides over the courts of the 4 seasons, and the Fae who reside there Que linda. are empowered by the natural world and the magic within it. Not all within the Fae world is light and beauty. After we leave the Fae realms, we're returning Bonito! Gostei do que eu vi, hein? Gostei. Gostei do que eu vi. to a fan favorite. It's a little bit more adorable than beautiful. The skin line that brought you Pugma, Corky Corgi, Melhor and skin. York in a cat onesie. É a melhor... Depois do Space Groove, essa é a melhor temática de skin.
Ainda bem que eles voltaram. Todo mundo adora essa temática de skin. E se você não adora, você é psicopata. Tipo assim, não tem outra opção. Se, tipo assim, por mais que você não jogue com algum dos bonecos que tem essas skins, mas se você não gosta delas, você é completamente psicopata. Você fez xixi na cama até tarde, você é piromaníaco, você machucava animais quando era criança, entendeu? Is coming back. To open up some catnip. Pera, isso aqui é a Kindred? Nem fudendo. Meu Deus, o Kled em cima do doguinho. Gente, que da hora! Dust off your chew toys because more champions are getting fluffy. The skin line that brought you Pugmaw, Eu adorei. Corgi, and York in a cat onesie is coming back. É a melhor So temática de open up some skin. catnip, dust off your chew toys. É a melhor temática de skin. É, a Kindred parece o Veigar, né? Eu achei que era o Veigar. Mano, olha o Kled, velho. Perfeito. Because more champions are getting fluffy. These are just a few of the new things we have planned for Perfeito. season 2023. I'll hand it over to Riot Oberon, who will share our plans for ranked. Vai, fala. Ah, eu queria mais coisa de skin. Achei pouco. Hey everyone, I'm Chris Roberts, also known as Riot Oberon, the project lead for the Game Loop team. We work on things like champ select, match cara é making, novo? and the Nunca vi various esse cara. queue types from ranked to normals. That means we're not just focused on ladder grinders, we're also here for players who just want to have a good time with friends. Ai, vocês finalmente perceberam, né? Que o competitivo do jogo tem 4 pessoas jogando, o high elo tem 10 e o resto do jogo tem 77 mil pessoas. Olha só, gente, que fofo. Eles finalmente... Demorou só 13 anos. Que droga, né? Demorou só 13 anos pra eles perceberem isso. Que quem paga o salário, né, dos pro players, quem paga tudo isso que eles fazem, são as 73 mil pessoas que compram todas as skins. Finalmente, né, eles lembraram disso. Ai, tiveram assim um puff. That means we're not just focused on ladder grinders, we're also here for players who just want to have a good time with friends. Graças a Deus. Last year, we shared a blog update with some of our upcoming plans, including anonymized champion select, pick order swapping, and the loadout recommender. Since then, we've also been working on a few other projects. Vai, and there's fala one pra big thing I gente. want to talk to you about today, the mid-year ranked reset. 13 anos depois, eles fizeram o que todo mundo já fez, que era separar a season em duas. 90% dos jogos que existem hoje em dia, que são de partida, duram de 3 a 4 meses as rankeds do jogo, a season. E o único que é completamente louco da cabeça, que dura 300 dias no ano, é o LoL. 13 anos depois, eles resolveram fazer isso. Pelo menos fizeram, né? Separaram 2 seasons. Cara, isso é muito demorado, gente. Vocês têm que ter noção de que é muito demorado isso, gente. São 13 anos. O Fortnite faz isso há o quê? 8 anos? 7 anos? Até o Overwatch era assim. E o Overwatch, olha, flopou e tá voltando agora. Muito obrigada, Vitor, pelo seu Prime. Muito obrigada pelo seu subzinho, amiga. Tipo assim... Gente, vocês têm noção do que tem outros jogos que fazem isso há anos. Até o Valorant é assim e o LoL tá fazendo isso agora. É muito tempo, gente. 1 ano. Ranked splits have been in the game for a few years, but until now, they were just a way to separate the single ranked season into thirds to help folks pace their progress. Não, não ajuda a pegar o progresso. Não mudava nada, gente. Pelo menos assim, eu digo por mim. Pra mim, eu nunca vi diferença nenhuma nisso. This year, the 2 ranked splits will have a full ranked reset in between, with rewards to match. Here's the thing. A lot of players come back to League at the start of the season, ready for their climb to their ranked goals. But when we look at the data, it doesn't actually take the whole season for players to hit their peak rank if they've been playing consistently every patch. If you don't take your foot off the gas once you start your climb in January, you'll probably reach the peak of your climb around halfway through the year. Exato. After that, things can get a little rough. For players at A higher little ranks, rough, amiga? Não, amiga, não é rough. Você já startou uma ranked no LoL? the middle of the year can be a stress fest of playing just enough to avoid decaying or demoting. And once players realize they're not steadily climbing, Eles many of them param either de drop out of jogar. ranked
or turn to smurfing. É, pois é, Neither mulher. of these things are great for fair matchmaking or enjoyable league experiences, especially for players starting their climb later in the season. Pois é, All in amiga. all, there are honestly a lot of reasons why most other games, other Riot games included, don't have year-long ranked. Não é possível, velho. Não é possível. 13 anos. Gente, 13 anos, uma criança nasce, ela aprende a andar, falar. Ela já começa... Com 13 anos, as crianças hoje em dia já têm celular. Às vezes sai de casa sozinha. Elas têm ciclos de amigos ou não. Às vezes tem criança de 13 anos que tá quase na faculdade de medicina. Com 13 anos, tem criança que pega Challenger no LoL. Você tem noção do que é isso? 13 anos? Você tem noção do que é isso? Não é possível. Gente, eu não consigo entender como que eles perceberam hoje isso. Eu não sei se era preguiça, eu não sei se era medo, porque a Riot, eu sei de uma coisa, trabalhando com a Riot, jogando esse jogo há todos esses anos, a Riot tem um medo absurdo de perder player. Absurdo de perder player. Eu não sei se o medo deles é esse, mas, amiga, 13 anos é difícil. É demorado, né? É demorado. Honestly, a lot of reasons why most other games, other Riot games included, don't have year-long ranked seasons. Fala pra gente. So this year, we're getting with the times. When Split 2 starts have year-long ranked seasons. So this year, we're getting with the times. When Split 2 starts, it won't be as heavy a reset as the one in January. Tá, peraí, como é? Repete. E tirei o som sem querer. Voltei. 2 starts. O início da temporada, redefinição parcial das rankeds e pré-temporada. Entendi. Tá bom. It won't be as heavy a reset as the one in January. Tá bom. We're not introducing a second preseason, so the game won't change dramatically enough to warrant making you re-earn your rank to the same Com extent. certeza, entendi. And if you've got something keeping you AFK for the first half of the year, don't worry. The mid-year reset Não tô is even preocupada. less significant if you Tranquilo. haven't played many games since January. We know this is a huge change, but it's one we think will help keep League feeling modern and fun while addressing a few of the pain Divertido. points we've seen over the years. Concordo. Okay, that was a lot. Let's Não end foi things a on high lote. Fala o resto. note by talking about the shiny stuff. Ah, recompensa. Rewards. Falou, tá, vai falar, vai falar. Each split, you can earn the full ranked reward suite. Uhum. Icons and emotes, ranked borders, and a ranked skin. Uhum. Yes, that means there will be 2 skins for ranked this year. Louco. We're also adding in some extra rewards for your climb as you progress on your ranked journey. Ótimo. In addition to this, we're also removing the gold rank requirement from ranked skins. Now, every ranked player will have the chance to earn the skin moving forward with chromas to match your final rank. The skin will continue to reflect your final ranked achievement, but we want you to also Peraí. Quê? Então, se você pegar ferro, você vai ganhar a skin com o seu chroma. Tá bom. Bom, eu não tenho muito como falar sobre isso, porque eu sempre peguei, sei lá, platina pra cima, pelo menos, né? Diamond, mestre. Então isso não me afeta. Mas assim, não era pra ter um certo desafio? Nisso tudo? Ele vai explicar. Ah, tá. Então, be able to earn it through dedication to climbing. That said, if you're below gold, it won't be as easy as play 10 placements for a free skin. The number of games required to earn the skin is drastically higher below gold, so just because you now can earn it at silver or below, doesn't mean you will. That wraps things up for me.
Up next, silver is required to earn the skin. It won't be as easy as play 10 placement through dedication to climbing. That said, if you're below gold, it won't be as easy as play 10 placements for a free skin. The number of games required to earn the skin is drastically higher below gold. Ah, então tem um desafio. Entendi. Então tem um desafio ali. Tá, ok. So just because you now can earn it at silver or below, doesn't mean you will. É só jogar, né? Você joga Wild Rift? Up next is Ride Lexical, who's going to talk to you about our plans for champions this year. Isso aqui é o que eu mais tô interessado. And good luck on your climbs. Não fala isso. Não me deseja sorte, não. Hi everyone. Que linda ela. Gal, the product lead for champions here. I'm going to talk a bit about some of the new champions we have planned for this year. But before that, I want to touch on our plans for the year overall. This season, we're focusing a bit more on smaller updates to the parts of the champion roster that has been left in the dust. Não é possível. Quem fez isso, velho? Eu acho que eu sei quem fez isso. Não é possível, velho. Não é possível. I want to touch on our plans for the year overall. This season, we're focusing a bit more on smaller updates to the parts of the champion roster that has been left in the dust. We want to continue improving older champions' gameplay fantasies, so we'll be doing more mid-scope updates throughout 2023. And beyond gameplay changes, we'll also be polishing up some of the roster with much-needed VO updates for a few of our older champions like Nidalee and Varus, both of whom cross path with some of our upcoming champions. Adorei ela. Devia ser ela o tempo inteiro falando aí. First up this year is Aurelion Sol's CGU. In the last LOL, please. Isso a gente já viu, ficou foda, louco, absurdo. Gostei. But we didn't go too deep into the parts of his kit that strengthen his star forging theme. Isso eu não tinha visto, não. Not only can Aurelion Sol forge stars like a nebula in deep space, louco. But he can now drop them from the sky onto his foes in Summoner's Rift. Ooh, ouch. As we mentioned before in the last video, his new passive causes all of his abilities to grow in size over the course of the game, including his new ultimate. I mean, what's more satisfying than dropping a massive star you forge in outer space on someone's head? Louco. We can't wait to see what you all think of the new and improved Starforger. Eu achei tudo, amiga. A lot of you will find a new main. Não vai ter, eu não. After Aurelion Sol, we'll be releasing some brand new champions. Eu quero saber disso. One of our goals for the past few years has been to make sure we have a champion for everyone to enjoy. Eu não tenho champion. So we try to have a diverse champion pool. Não, isso aqui é um atentado à vida, à saúde. Eu vou deixar aqui, eu sempre dou minha canetada, minha carteirada de doente. Fazer aqui um apelo, excluam a Azeri do jogo. Ela é um atentado à saúde humana. Por favor, deletem, desabilitem. Isso é um absurdo esse boneco existir. A minha tendinite chegou no meu nervo por causa da boneca. Então, assim, eu quero minha indenização. Ou deleta a boneca do jogo. Vocês têm duas opções. Porque eu acho que essa boneca, ela é igual cigarro, entendeu? Ela é prejudicial à saúde humana. Eu não acho que ela deveria existir. Então, esse é o meu apelo. Desculpa ter parado pra falar sobre isso, mas eu acho que, como eu fui afetada, eu acho importante comentar sobre isso. E, por favor, não joguem de zero. Não façam isso. Tornem a boneca cada vez mais esquecida pra que a Riot delete logo. A boneca é um lixo. Ela só vai prejudicar a sua saúde. Então, por favor, não façam isso. A champion for everyone to enjoy. So we try to have a diverse champion pool that's inclusive of all cultures, genders, and in-game skill levels for every role. Tá bom. And that brings us to our first new champion of the year. Nossa, eu li mamilo. Milho. I'm super excited for Eu all of you também. to meet our male enchanter from Ishtal.
Displaying an incredible understanding of the fire axiom at a young age, Melio uses fire not to raise cities, but to soothe wounds. Now he travels to Ishalkan, carrying the hopes and dreams of... Ishalkan não é um nome de um... Ishalkan. Não é um nome de um personagem do Mortal Kombat? Ishalkan. Ishalkan. Shao Kahn. Shao Kahn é o nome dele, não é mesmo? Shao Kahn é o nome do personagem. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver aí. Sabia que eu já tinha ouvido esse nome em algum lugar. Obrigada, chat. Vocês são... Melio uses fire not to raise cities, but to soothe wounds. Now he travels to Ishalkan, carrying the hopes and dreams of his family on his back, along with his trusted Mostra backpack. ele, amiga. He's about to face the biggest challenge of his young life, the Vidalion. His journey to Ishalkan will broaden his horizons and introduce him to new people and places. Gente, se esse boneco for ruim, é o único hype que tem dentro de mim ainda pra jogar LoL. Se esse boneco for ruim, eu desinstalo LoL. But it'll also bring him closer to Yuntao's darkest secrets. But no matter what challenges come, he'll always bounce back into action and be ready for his next adventure. Ah, eles não vão mostrar nada. Tipo assim, nem a ponta do cabelo dele. Ah, tá bom. Pode ser careca também. Perdoa os carecas aí. Tá, Nafri. Não, Nafiri. Nafiri. After we're done with the adorable enchanter, we're moving on to something a bit edgier. I know some of you love É o pessoal do Twitter. champions and novel link skill descriptions. But others wants to focus on macro play and pounce into action with a straightforward kit. If Mas é um that top sounds like laner? you, good news. Nefiri is Ai, a the Darkin for you. Darkin! She's a mid-lane assassin made for those of us who want to focus on the hunt. After awakening Ai, from her adoro ela aí, slumber, ó. her first objective is to track down her darkened brethren. Her newfound body, or bodies... Ou corpus. Não, ela não é o novo Viego, não, né? Olha, se esse... Mais uma promessa aqui. Se essa boneca entrar no jogo e ela for o Viego 2, já se preparem. Vocês que têm um computador ruim, vocês não vão conseguir jogar o LoL. E pior, vocês vão enfrentar os piores bugs que vocês já viram na vida de vocês, tá? Porque os bugs do Viego ainda existem até hoje. Até hoje. E não foram poucos. Seems like a cruel twist of fate at first, but they prove Até first hoje. objective is to track down her darkened brethren. Her newfound body, or bodies, seems like a cruel twist of fate at first, but they prove useful for locating her fellow Darkin, and as a source of wisdom. After all, it's always better to hunt in a pack. É, eu acho que vai ser tipo, ela vai controlar corpos, né? Caçar em bando. Some bad news though. Unfortunately, Nefiri is the only champion this year without a shirt. Unfortunately, Nefiri is the only champion this year without a shirt. We know how much you all love abs, so don't worry. We'll be looking for more opportunities next year. Vocês vão deixar a Riot zoar com a cara de vocês? Porque eu não me encontro nesse lugar aí. Eu gosto dos bonecos monstro também, entendeu? Eu jogo de trash. Tudo bem que estão deixando o boneco cheio de tanquinho agora também, né? Mas o trash é uma caveira. Vocês vão deixar eles zoarem com vocês? Eu não deixaria. Só deixar aí no ar. It's been a while since we spoke about everyone's favorite crystal scorpion. The Skarner VG Ai, o team preferido has da started Serafine. exploring ways to dial up Ela his adora scorpion ele. fantasy. At this phase, we're leaving no arthropod hiding. Eu tô no meio, mas eu gostei dessa forma aqui e da terceira. Não dessa, a outra. Com um rabão, assim. Mas eu gostei dessa aqui. Muito obrigada, Thanos, pelos beats. Se fosse um 7 da vida, eu N reclamava. Eu sei que não. É isso. Então, a última eu achei muito parecida com o Aronguejo.
E a segunda eu achei parecido com Arauto. Então, a primeira eu gostei mais. Deixa eu tirar minha câmera aqui pra vocês verem a primeira. Aí, ó. Tá vendo? Ih, liguei a do Pudim. Gostei dessa primeira. Stone and turn to find exciting themes. Ó, essa segunda tá da hora. Com o rabão pra frente, assim. Gostei, achei foda. And stories. We'll be releasing a dev blog later this year with more information on his progress. Looking further out, we also have a hangry jungler and an artistic mid. Pera, calma. Looking further out, we also Que isso? É o castelo do Drácula? have a hangry jungler and an artistic mid laner who are looming in the distance. They're a bit too early to talk about at the moment. É o but Alucard. look out for future teasers. That's all from me today. I'll hand it back to Tchau, Riot Brightman linda. for some final thoughts. Você é linda, linda, linda. That pretty much wraps up things for today. But I do have one small update I want to share before we go. For years, you've been asking us for the ability to play League in any language, no matter where you are. I'm happy to share that later this year, you'll be able to select your language in League settings. We hope this makes your experience Pera. Que? Não. Calma. Não. Desculpa. Eu vou perguntar na moral. Alguém pediu isso? Eu juro, eu nunca ouvi falar disso. E eu jogo LOL tem 12 anos. Juro, eu nunca ouvi falar disso. Tem bastante gente que pede. Certo, entendi. Tem um pessoal que reclamava. Pior que pediam. Entendi. Eu nunca ouvi falar disso. E o Voice Cruzes? Gente, eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca vi ninguém pedir isso. Nunca, nunca. Entendi. Pode mandar o link do Milo no Discord? Pode. Eu vou chamar ele de Milo. Foda-se. Entendi. Não, isso aqui eu fiquei em choque, juro. Eu nunca ouvi. Eu tô falando sério, eu nunca ouvi falar disso. Tipo assim, algumas pessoas que eu já joguei trocavam o idioma do LoL. Tinha algumas pessoas. Muito obrigada, Azami Kurotani. Eu acho que é essa. Azami Kurotani. Exato. Muito obrigada pelos seus 3 meses antecipados, amadinha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo seu apoio. Muito obrigada, viu? Tipo assim, eu já vi algumas pessoas que já trocavam, que já jogavam em outro idioma. Muito obrigada, Peituda Metida, pelo seu Prime. Seja muito bem-vindo também. Tipo assim, eu lembro que tinha alguns duos que eu jogava há muito tempo atrás, que eles se achavam, sei lá, coreanos e pro players coreanos, eles achavam que era o faker, e trocavam o LoL pra coreano. E, por exemplo, o Squall tava jogando em espanhol. Eu já tinha visto isso. Mas, assim, há muito tempo atrás, eu lembro que eu tentei trocar e não foi tão difícil assim. Eu não sei como é hoje. Porque eu tentei trocar uma vez e nem troquei de verdade. Eu só fui atrás pra procurar. Entendeu? Mas... eu não sabia que isso era uma exigência. Então, mas quando eu fiz, não era na pasta do jogo, não. Era no próprio cliente. Era aquele cliente antigo. Era antes desse aqui. É porque, assim, ele falou como se fosse... Caraca, eu achei que ia ser o cliente novo. Eu achei que ia vir um negócio absurdo. O antigo dava, exato. Era no antigo que eu tentei mudar. Entendeu?
Mas assim, tudo bem. Tudo bem, as pessoas, elas gostam e pá. Mas eu achei que era algo super magnífico. Eu não sei, do jeito que ele falou, caralho, vocês vêm pedindo. E eu, tipo, quê? Porque eu nunca ouvi falar nisso. Eu nunca vi ninguém pedindo isso. Sabe? Então eu fiquei meio... Tá? Obrigado, eu acho. Você cria muita esperança com o LoL? Pior, mano. Eu crio porque eu ainda gosto muito do jogo. Muito obrigada, Marrom, pelo seu Prime. Seja muito bem-vinda, Amadinha. Juro, eu ainda amo muito o LoL. E eu fico feliz em ver que... Finalmente eles estão tomando algumas decisões. Por exemplo, esse negócio de quebrar a Season em duas. De colocar o negócio... Algumas coisas de boa que tinha no Wild Rift. Que era deixar todo mundo anônimo na fila. Trocar o lugar das pessoas. Sabe? Então, eu achava... Não sei. Mas eu realmente achei que ele ia falar algo muito bom. Porra, não parece? Olha isso. Não, olha a cara dele de feliz. Olha a cara dele de feliz. Muito obrigada, Shiva, pelos seus 7 meses de resub. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Quanto tempo não apareço por aqui? Meu antigo Ai, Minusan, eu lembro de você. Não sei eu lembro. Se você vai lembrar. Eu lembro sim, Só amadinha. Sucesso pra você. Muito obrigada. Rapaziada, o Hype Train está próximo. Passem todos os subs, todos os primes, todos os bits. Se vocês puderem ajudar aqui o canal, a gente fica muito feliz, tá? Passe o seu primezinho, subzinhos, roubem tudo de tudo, todo mundo e todos, tá bom? Então, muito obrigada, gente, por todos os bits, todos os subs desde já. E bora lá, vamos fazer esse Hype Train chegar pelo menos ao level 3. E muito obrigada, Danilo, pelos seus bits. Mas, sério... mas isso aqui é bom pra quem queria, né? I'm happy to share that later this year, you'll be able to select your language in League settings. We hope this makes your ótimo. experience a little bit more enjoyable, no matter where you're playing from or what language you speak. I also want to remind everyone who has Xbox Game tem isso Pass aqui também, né? to link it to your Riot account. This way, you can unlock every champion for free and get a 20% experience boost for as long as it's active. We have a lot more in store for this year, and we cannot wait to share more. Ele tá bem later. feliz. Thank you so much for watching. Bom, gente, é isso. Assim, eu quero muito ver o suporte novo. O suporte novo é a minha última esperança. Eu quero muito ver se esse boneco é legal de jogar. A gente vai fazer a MD10 dia 11. O resto, tipo assim... Muita coisa não me importa, porque eu não jogo, sei lá, jungle... Os outros bonecos caguei também. Sei lá, se vier um AD Carry no máximo é o que eu vejo. O negócio da Season eu achei muito bom. E acho que é isso. A Cinematic eu acho que é amanhã, né? Eu não vi os bagulho da Nico. As skins eu achei muito bom. A Nico, eu não vi nada da Nico não, mano. Não vi. Não sei nem o que é isso da Nico, não. Muito obrigada, Lins, pelos beats. Muito obrigada pelo seu apoio, Amanda. Tá, isso aqui é o bagulho do suporte novo. Pera, ele é uma criança? Muito obrigada, Peter, pelo Prime. Muito obrigada pelo seu apoio. Pera. Ele é uma criança? Não gostei, eu não gosto de criança. Não tô brincando. Não gosto de criança mesmo, mas... Eu achei ele fofo. Eu gostei. Então, ele tem, tipo, um pet, tipo a N, que é o coelho. Foi feito pro IA, é só um esboço, não é da Riot. Não, eu sei que não é da Riot. Muito obrigada, Lindsay, pelos beats. Ele é tipo a N. Eu gostei. Se for tipo isso aqui, eu gostei. Juro, se for tipo isso aqui, eu gostei. Eu acho que tipo assim. Acho que esse aqui foi o que eu mais gostei. O conceito é pra ele ser tipo o irmãozinho da Thalia.
O pet dele vai ser aquelas bolinhas de fogo. Me lembrou um pouco a Klee, né? Com esse negócio do fogo, summonar algumas coisinhas. Eu gostei. Não, eu não gostei, não. É tudo mentira. Não, Mônica, você não gostou, não. O jogo é uma merda. Ele faz mal pra você. Você não gostou, não. Voltei, já não tava falando comigo mesmo aqui. Não sei. Cadê o rolê do negócio da Thalia? Thalia não, Nico. No canal da Riot. É isso aqui? Mas qual? Nesse vídeo de atualização parcial. Esse vídeo aqui deve ser muito triste, né? Status do jogo. Muito obrigada, Lins, pelos beats. Não pode mandar link no chat, tem que ser no So what Discord. we're gonna do is we're gonna buff Blitzcrank, we're gonna buff Soraka, we're gonna buff AD Yumi. Okay. Well, now the cameras are rolling, so we should probably get to our talk. Okay. So we're here to talk about midscopes today. My name is Tim. I'm a designer on the Summoner's Rift team. I've done a few midscopes in the past, like Syndra, Swain, and a long time ago, Rammus, and I'm here with my friends. I'm Ezra. I'm also a designer on the Summoner's Rift team. I do item balance systems, that kind of thing. Previously, I Ai, worked gente, eu queria comentar que eu acho que isso aqui deve ser o escritório da Riot, né? E eu quero comentar a minha tristeza porque eu não pude ir lá. Quando teve o bagulho de Arcane, ia ter uma excursão pra ver o escritório da Riot. Só que a merda do Covid não deixou a gente ir lá. Eu queria tanto ter ido. Gente, eu tava assim, tipo... Caralho, a gente vai no estúdio da Riot. Aí eu fui falar com o Riot, né? Eu fui falar com o Rafa, que é o Biscoito. Cheguei pra ele, eu falei, a gente vai. Ele, não. Alguém te disse isso? Gente, eu juro que eu tava, tipo... Não, a gente não vai. Aí ele falou, não. Nunca foi avisado que vocês iam. Não dá pra ir. Por causa do Covid. Gente, juro. Cara, eu tava assim, tipo... Parecendo um pavão com o rabão aberto. Sabe? Nossa, o Riot. Nossa, mano, mas tipo... Mas eu murchei, eu fiquei tão pequenininha. Tão pequenininha quando ele falou que a gente não ia. Obrigada, Lindsay, pelos beats. Aí a mulher vai falar 1 milhão de corgos. Vamos deixar ela falar. Aê. Gente, juro. Eu fiquei tão pequenininha, tão murchinha, tão murcha. Tu foi no prêmio CBLOL? Não, não fui. Eu não vou nesses prêmios aí, não. E aí, tipo assim, cara, o escritório da Riot em Los Angeles. Nossa, eu fiquei muito triste, velho. Sério. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei xoxa, capenga, anêmica, exatamente. Foi muito triste, mano. Muito. Nossa, porra. Não, engraçado foi que eles falaram, tipo assim... Alguém te disse que vocês iam? As vozes da minha cabeça me falaram. Não, eu não vi a estátua da Anne do Tibers. A estátua é lá, pô. Não. O bagulho de Arcane foi em outro lugar. Em outro lugar. Tipo, muito longe. Ainda era um bagulho da Riot, mas é muito longe de lá, entendeu? Mas o escritório principal, que eu acho que deve ser isso aqui, a gente não foi. Entendeu? Nossa, foi muito triste, velho. Foi muito triste. E o que fez vocês achar que vocês iriam? Porque toda vida que a Riot leva a gente pra lá, eles levam eles pra ver. Eu sei disso. A Rafaela foi quando ela foi. Em outro lugar. Em outro dia. Aí eu falei... Bom, sempre eles levam, né? Pra ver a firma. Aí, quando chegou lá, ele falou, não dá, o Covid não deixa. Aí eu fiquei, tipo... Tá bom. Voltar pra fila lá. Foi triste, velho. Foi muito triste, mano. And I'm currently working on Nico.
Ah, I'm Nico. August. I'm the lead champion designer. Nossa, ele tem o nome do and mês que eu mid-scopes nasci. I've worked on is most recently Jax, and then before that, Talia. And the first question we have to A, answer a estátua da Anne não é no escritório da Europa? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é em Los Angeles. which I'm sure is on a lot of players' minds, is what is a midscope and what sets it apart from balance work, VGUs, CGUs, Não sei o que é isso. ASUs, AVMs, AMV é coisa de anime. letters, all that stuff. O August fez o Jin. Ele tem cara de psicopata. Foi ele que fez o Jin? Não sabia. Ele fez o Jin e ele tem o nome do meu aniversário. E o meu aniversário é o mês 8. E 8 dividido por 2 dá 4. E 8 é o número de balas que o Reaper tem. Isso é um sinal? Isso é um sinal? Nome do mês do meu aniversário é agosto. Isso é um sinal? Nada é por acaso. Caralho. Perdão. Caralho. Zeri tem 4 letras e ele fez a Zeri. Gente. Que? Vamos continuar no vídeo. Probably the best way to say it, like in a big summary, is VGU, Visual Gameplay Update, is kind of like a new champion. A mid-scope is like refreshing a champion. So Atende, Nietzsche, não acredito. with the VGU, like say what we did with Pantheon or Aurelia, Sim, com certeza. you got a very new champion out of that. You Com got certeza. new animations, new sounds, new VO, new kit, and that's an important part. Whereas a Eu também mid-scope acho. is a lot more about refreshing a current character for its current players. In its essence, it's taking the fantasy of a character. We're not making a new character. We're not making a new fantasy, and making it a 12 out of 10. Like, how far can we push this so that players feel like, oh, for Swain, I'm this huge demon bird that can be in the middle of their team. Or for Talia, that I'm actually an Earthweaver and I'm not punished Ou a by Thalia, using my que cube. continua sendo um lixo. And then the second part about mid-scopes that's really important here is that because they're on Ai, olha o lower scope in Aphelios terms ali. of work, they're on shorter timelines. Some only take like 1 or 2 months, and which means we can get them out a lot faster. So how do we go about Caralho, finding a good transições target for fodas. mid-scope, right? Because there's a lot of different projects we do. What defines how we find a target for VGU versus random patchwork that me and Ezra do on a 2-week basis? When a character feels like they maybe have lost their place in the game, or they feel a bit stale, they feel like Xoxa, they might not have capenga, as né? much Quando of eles a sentem purpose xoxa, as they capenga, used to, anêmica. a designer can look at a mid-scope and say, hey, is there some way to like really refresh who this character is in the game and what their place is in the entire league roster? In the past, we've done mid-scope-like projects. A lot of them have been really good. We've done Xin Zhao, Tom Kench, Sona, Ren. Quem? A lot of them have been really good. We've done Xin Zhao, Tom Kench. Se fala Sinjao? Eles não falam Jinzao? Eu já vi Caster falando Zinzao da gringa. É mesmo, a Sona tá legal? Muito legais. Sona. Entendi. É Sinjao. Entendi. Kench, Sona, Rengar. We've done projects like this, but a lot of times when we do like this Defina level legal. of work, it's framed in Super terms of legal, gente. Quantas pessoas jogam de Sona aqui, hein? 4. Contei 4. problems. É tipo a Back in the Thalia, day when tem we 2 did our jogadores. original work on Talia, that players said Talia is a pro problem. Sona tem we 4 need to letras. fix her for mid lane, and we succeeded in that, but it was like kind of at a cost to Talia players, as opposed to possibly a benefit. Rafael e mais And 5. so a lot of mid-scopes are framed in terms of not problems, but opportunities. It's about asking the question,
hey, I see this character and I see somewhere that they could be even cooler, even better. And maybe we fix some problems along the way, but it's about finding what's exciting about the character that we can really play up and enhance. So you worked on Nico, you worked on Syndra. How do we select mid-scopes? Like, is there a method to how we're choosing these projects? Cara, toda vida que ele fala mid-scope, eu acho que ele tá falando de arma. The way I see it is, for the most part, it's strong passion for a character. Someone who's like deeply involved with the character, Sim. deeply interested in the character's success. They understand the character. You know, some of these characters have been live for years and years De and years. 13 anos, né? You've played them a lot. You truly understand the failings and the opportunity. I play Nico. I used to play her a lot, actually. And I was just like, at the end of the day, I was like, this character isn't... I want to have fun, and she's not letting me, right? Eu também, o Jin, olha pro Jin, fala pra ele tá rindo. Jin, uma merda, alguém faz alguma coisa por ele? I want to do all these things, and I want to trick people, I want to catch people, and then I just can't, right? And she's still fun, she's still fine, but she could be so much more. That type of message. Gente, alguém manda algum deles jogar de Zillion? Porque, tipo assim, até agora eles falaram de bonecos que são ok's, né? O Zillion é ok, mas alguém lembra que ele é horrível? Tipo assim, só os cegos jogam de Zillion? Porque não é possível. Ou os míopes, pode ser o míope também. Porque o boneco é horroroso. Tipo, a gente tá esquecendo do elefante rosa na sala. Tem um elefante gigante rosa na sala e ele tá tipo, você sabe que horas são? E tá todo mundo, nossa. Tem alguém falando? Tipo, ninguém lembra que ele é horrível? Ninguém lembra que o boneco é feito de massinha? Então, tipo assim, tudo bem. E, tipo, a Arya, ela não era feia. A Nico não é feia. Tudo bem que eles estão falando de gameplay, mas eles também falaram sobre a aparência do boneco. Por que que ninguém lembra do Zillion? Tipo assim... Por que que ninguém lembra que o boneco lembra? Esquece, lembra? Existe. Ele é horrível. E tipo assim, não é nem pela gameplay dele. Eu não acho que a gameplay do Zillion é ruim. Eu acho ok. Mas é que o boneco é muito feio, gente. Se o boneco, ele é... Um Minion é mais bonito que ele, gente. Isso é uma piada. É uma piada. A catapa ser mais bonito do que um boneco. Entendeu? Então, mas o Gragas, eles ainda lembram que o Gragas existe em algumas coisas. Agora o Zillion... Sabe? Porra! Sei lá, mano. Então, mas eles... Ó, atualizações parciais. Eu tô falando da aparência. Mas eles também podem mudar o kit do boneco. Porque o kit do boneco, ele não é... Ele é igual a Nico. Ele não é um kit ruim, mas ele pode ser melhor. Entendeu? Pode mudar o kit dele também. Porra, o Zillion é muito feio, velho. Não, é muito feio, gente. Desculpa. Mas o boneco é muito podre, gente. Eu acho que eu sou uma das duas pessoas em todos os servidores que luta pela mudança do Zillion. Just can't, right? And she's still fun, she's still fine, but she could be so much more. Juro. That type of message is what we want to have for mid-scopes, which is, it's not about problems, it's not about meeting a schedule. O boneco é quadrado, like exato. It's really about finding a fantasy and seeing if we can enhance that for the players, right? Yeah. That's what a mid-scope is. And sometimes like a mid-scope can come from like, you know, just years of players telling us something. There's a lot of Swain players who, for a few years after his rework, were like, hey, I want to play this guy mid, and I feel like I can't play him mid. And he was powerful mid in terms of win rate, but that didn't mean he felt powerful or that he was super fun there. And we would constantly have Swain players telling us, it's like, hey, yeah, I can play this guy Swain support. players, He's a acho cool incrível. support, but what about mid lane? I want that mid Swain back. And that was actually, I think, one of the inspirations for the work that ended up being done to Swain. I think it's important to note that it's not other players who might like Swain. It's Swain players who feel like their character isn't working for them. The goal of mid-scopes isn't... Obrigada, Davi, pelos bits. Tem elefante rosa gigante na sala cantando Madonna no Polidense e NGM percebe. É essa vibe do Zillion, porque ela é uma senhora, né? A senhora. make a character more popular. Like, Essa everyone likes vibe. this character. It's the players who love this character actually feel like the character is working for them. A maestria? I think there's probably a question of like, you've done Silas, you've done Tahm Kench, you've done Sona, Sinjao. Why are you calling these things mid-scopes now? Like, what's the point of that? By saying, hey, we're doing this projects, they're called mid-scopes. This is the amount of resources they need. We can plan for them ahead of time so that when
a designer, like say Tim, is like, hey, I want to do a Syndra change, but it's going to need a new queue. Instead of us saying to Tim, hey, you can't do that, we don't have any resources to make a new queue, we can say, okay, we can plan for that. We can slot that in, and then we'll get it out. A mudança da Syndra, os jogadores de Syndra aí do chat, foi uma mudança legal? Porque quando a Syndra mudou, eu já não tava mais jogando solo queue. Então eu não sei. Foi, sim. Ficou muito boa, eu amei. Ah, então perfeito, perfeito. Tá bom. Players in 2 months. Ótimo, então, perfeito. Now that we've covered Positivo. about what midscopes are and how we Não tô pick them sendo out and irônica, what pelo we amor de wanna Deus. do, What can players expect in 2023 for midscopes? This isn't set in stone right now, but it's something we'd like to work up to. Is long term, if we could be shipping a midscope, say once every 2 months, then we could do things like put out a midscope roadmap for players. Eles lembram que a Hell existe também? Porque essa mudança nessa boneca aqui tá desde quando saiu as Star Guardian, né? As Star Guardian saíram em julho. Junho. Acho que ela saiu em julho. Eles lembram disso? Say, hey, here's the midscopes we're thinking about this year, and set better expectations for like maybe your character could get one. I think one thing Meu Deus, a Hell tá parada, andando no mesmo lugar. I think one thing that can be rough as a League of Legends player is if you think your character needs an update, it might be years before they actually get it. But with midscopes, they succeed similar to a VGU in like revitalizing the champion without necessarily taking all that extra time, which means we can do more of them. So talking about expectations before we end, do you want to give us a sneak peek on what Nico's midscope is going to be about? A Nico é a próxima. Where is she? Well, I can give... So there's a lot of things going on in Nico. But I can give the one sneak peek, which is her passive, instead of just turning to other champions, is now other things. Anything. She can turn into a plant. She can turn to... Calma lá. Não, peraí. Não, peraí. Ela tá jogando Prop Knight agora. A boneca, ela virou um prop. É, a boneca, ela tá jogando Prop Hunt agora, exatamente. Ela vira um prop no mapa. Quem foi que teve essa ideia idiota? Desculpa, mas isso aqui é muito idiota. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ela virou um onward. Não é possível. Is now other things. Anything. Não é possível, She não é can turn possível. into a plant. She can turn to a demon mushroom. She can turn to a minion, a monster. Meu Deus, o meu sonho é ser um Minion. Ai, mudar a voz! Mano, juro por Deus. Muito obrigado, Jess. Jana completamente esquecida. Outra que é esquecida. Gente, eu juro por Deus. Desde que eu joguei LOL pela primeira vez, o meu sonho sempre foi ser um Minion. Eu sempre quis ser um Minion. Juro, eu sempre quis ser um Minion. Sempre quis ser um Minion, é o meu maior sonho. Ser um Minion. Is now other things. Anything. She can turn into a plant. She can turn to a demon mushroom. She can turn to a minion, a monster, and a champion. Can she turn into a better Dá pra teammate? tratar como um Minion. She'll actually probably be a worse teammate. That's okay. Can she turn into a better teammate? No, she'll actually probably be a worse teammate. That's a core gameplay mechanic in League. All right, so you have Nico that turns into wards, literally, coming to a rift near you. Hopefully soon, TM. Cadê o vídeo dela virar um ward? But that's all we have. Ela vai conseguir virar uma torre? Não, a torre não, gente. A torre eu acho que é um exagero, não? For today. Thanks for hanging out with us, and thanks for playing with us on the Rift. Enjoy your ranked climb. Você achou ruim? Eu achei só idiota. Não achei ruim, achei engraçado, deve ser divertido. Mas eu fiquei tipo meio... Sabe? Neeco vai se transformar na Sona. Obrigado, Lu, de ver os bits. Tipo assim, eu achei só, tipo, o quê? Sim, a torre mulher era bug. Não, a torre eu vi. Ela como barão pelo mapa. Meu Deus, velho.
O bug da torre era um teaser. Sua voz parece a da Demi Lovato. Nossa, coitada da Demi Lovato. Senhor do céu. Tem alguma coisa importante... Eu quero ver isso aqui. Desculpa, eu preciso ver isso aqui. Eu quero muito ver isso aqui. Eu quero ver isso aqui. Hi, I'm Westhart, Head of Player Dynamics here. Eu quero muito ver isso aqui. Hi, I'm Hannah. I'm the head of the behavioral systems team on League of Legends. Quero ver o que eles têm pra falar. Start off the new year and to talk about player behavior. This topic is never easy to talk about. Unfortunately, we've seen over the last several years that there's been really negative trends in how our players are feeling about player behavior. There's definitely a lot more work to do, and I will say that again and again. Just to speak a little bit for like the greater we, because we have your team. It's doing amazing work. We have Central Player Dynamics working on the game agnostic systems, and there's a good partnership there. There's social and player dynamics over on Valorant. So we've got all these folks that are working together and thinking in this space. What has your também team quero done, saber. what has made maybe the biggest impact as far as we can tell so far? Fala pra gente. One of the big things that we released is an auto mute feature, which automatically mutes players using inappropriate language in-game. Ah, então era isso aí, porque que tem uma galera tomando ban, não é? Porque isso é um bot. Esse bot eu acho que ele existia e tiraram essa porra desse negócio. Aí a galera tá tomando ban, né? Eu acho muito bem feito, porque eu não uso o chat. Ah, eu acho muito bem feito. Eu não uso o chat. When it happens. And so that message will not be sent and players will be notified that those players have been muted. And we saw really, really positive player feedback. Claro que vocês tiveram feedback positivo. Todo mundo xinga, amiga. Até vocês. Essa mulher aqui, se ela estiver andando no meio da rua, ela topou, ela fala, holy shit. Todo mundo xinga. Todo mundo xinga, gente. Esse é o ponto. A primeira pessoa que aparecer falando, caralho, tive um dia de merda, tomou banho. Ela vai lá e vai tomar banho, entendeu? A pessoa pergunta, oi lá, gente, bom dia, que nós tenhamos um jogo ótimo. Como foi seu dia? A pessoa fala, cara, obrigado por ter perguntado, eu tive um dia de merda. Ban. Vai ser assim, entendeu? Porque todo mundo fala palavrão. Um bot, uma inteligência artificial que não é inteligente não vai conseguir discernir. Entendeu? Não vai. Não vai, caralho. Então, tipo assim, você vai ter que virar, sei lá, o seu advogado, tá ligado? Você vai falar com o advogado e ele fala, ai, mas é porque hoje nós tivemos um dia que não foi muito excepcional, talvez as regras da vida não corroborem com a minha existência. Porra, você vai ter que falar assim, né? Porque qualquer mínima escrita errada que você falar, o bot vai te banir. Entendeu? Vai ser essa vibe. From that, which was super exciting. We know that verbal abuse leads to this spiral of negativity that causes... Esse negócio do Bolsa Família não foi no chat do CBLOL? Eu achei que tinha sido no chat do CBLOL e não no chat do LOL. Even more disruption in game. So we've partnered with your team who own a really... Foi no chat do jogo. Muito obrigada, Gapins, pelo seu Prime. Muito obrigada, Maginha, pelo seu apoio. Foi no chat do LOL. Entendi. Robust verbal abuse detection software. And that has just leveled up our ability to make these places safe. Muito obrigada, Thanos, pelos beats. Os players vão começar a xingar os outros de Yumi ao invés de inútil. Ai, meu. One thing that we Tomar água, gente. from research was that the quicker you take, action on a behavior, like a problem behavior, the more effective it's going to be. So this is Mas isso aí é óbvio, né? Eles demoraram 3 anos pra perceber? But have there been other things that maybe just kind of flew under the radar? Isso aí é óbvio. Because it wasn't so visible? Yeah, so one of the things that we've seen our players talk about a lot is intentional feeding. And that is one of the most frustrating behaviors that we see in game. Quando você vai chamar alguém de horrível, chama de Zillian. It's the whole intentional part. Absolutely. Like, how do you detect intent? And we know from all kinds of social science that in lieu of knowing someone's intent, we assume it. And so, that's tough. That isn't to say, by the way, the players are wrong. Yeah. Right? They may be seeing it, but if we're going to automatically detect it, we have to have a certain level of confidence
that it's actually happening. We built a whole new model over the last year, making our intentional feeding detection a lot more robust. We've been able to increase the amount of detections by over 200%. Caralho, 200% essa... Caralho! We've been able to increase the amount of detections by over 200% and have specific thresholds and levels for different MMRs, basing it on skill because we can identify how different players play our games. A number of the other features we released that weren't so visible to our players but have made impact are things like champion select reporting. Ó, isso é muito bom. Eles terem colocado isso pra você reportar pessoas já na GPU Select é muito bom. Eu lembro que quando colocaram isso eu elogiei. Demora. As coisas que a Riot faz, demora a acontecer, mas isso é muito bom. When players are in champion select and they come across disruptive Nick do behavior, Dani. we're able to action on those reports and really make that experience better. I suppose it inspires a thought then. So, of course, behavior doesn't happen in isolation. But it's important to recognize that because we might be addressing the wrong problem, right? We might be seeing a symptom. For instance, like intentional feeding, no excuses, right? But sometimes it might just be an outcome of other things that have happened. Absolutely. Right? We've seen that with, it can happen if you don't get to play the role that you want, or even have a bad day. It might not even have anything to do with the game, but what happens in life happens in games, so you bring it in. What we're finding is it's actually 95% of our players are only occasionally disruptive. Essa mulher, ela adora porcentagem. Ela deve ser bem complicado de conversar no dia a dia. Ela deve chegar falando várias porcentagens pra você. They contribute to over 80% of the reports in our games, which means the vast majority of disruptive behaviors A fada madrinha da porcentagem. all of us, you and me, we get tilted in games. Indeed we do. And Vocês não jogam o jogo, gente. A gente sabe. Vocês acham que vocês aí que estão fazendo todos esses vídeos, vocês trabalham nesse jogo full time. Às vezes eu tenho certeza que vocês levam o trabalho pra casa e vocês vão jogar o jogo. Essa galera aqui joga o jogo uma vez no mês. Aí deve ter que falar, fulano chega e fala, ô, menina! Aí ela fala, ai, o que vai? Eu tô fazendo o VR aqui do Jim. Abre uma custom comigo. Aí a pessoa vai falar, não dá, pode ser daqui a 5 minutos. Aí a pessoa fala, não, é agora, daqui a pouco, para o que tu tá fazendo. Aí a pessoa fala, tá, qual é teu nick mesmo? Fulano, vai, entra aí. Aí eles vão lá e abrem o jogo, essa é a partida mais longa que eles vão ter. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão fazendo isso aqui não joga o jogo, gente. Isso aqui é unânime. Isso aqui é unânime. Vocês vão me desculpar, mas isso aqui é unânime, gente. Unânime. Eles não vão jogar o jogo, tipo, não, eles nem devem mais ter. Pode ser que no início eles tenham, entendeu? Mas, tipo assim, pode ser que eles, no decorrer do trabalho deles, eles não vão ter mais tesão de jogar o jogo. Porque eles já trabalham tanto nesse jogo que eles não vão ter, velho. A maioria é assim. Pode ser que, obviamente, tem suas exceções, mas eu acho que a maioria não joga o jogo, velho. A voz, eu acho que a maioria não joga o jogo, sério, não joga. Não joga o jogo. Então isso é tipo coisa que eles veem acontecendo no jogo dos outros e não no deles. É tipo quem trabalha vendendo salgadinho de festa, quem faz isso chega num ponto que não aguenta mais nem sentir o gosto do salgadinho. Então, no início, a pessoa fica, caralho, salgadinho de festa, que delícia. Ela come o salgadinho de festa nos 2 primeiros meses. No 3º mês, se ela vê um salgadinho de festa e ela come, ela vomita. Porque ela já não aguenta mais sentir o cheiro, o gosto, pessoas comendo, criança catarrenta comendo, não aguenta, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho certeza absoluta que ela não come. E aqui, nesses jogos, é a mesma coisa. Só quem continua jogando é quem tem paixão pelo jogo. Disruptive players. It's about that holistic normal. approach where we can identify, yes, there are some players who we do want to remove out of our ecosystem, but the large majority of us are actually really positive, and we want to be able to build features where we can celebrate that. Ai, vamos celebrar o básico, né? Como é o acampamento Yordo? Acampamento do Timo? Yeah, absolutely. Some of the really great things that we've done over the last year to target that population is really building on our honor system. So we increase the rewards significantly. Graças a Deus. With a new skin. Ai.
Ai, mano, eles tentam, né? Cara, eu gosto muito da Riot, sério. Eu gosto muito da Riot porque eles tentam recompensar quem tem um comportamento bom. Olha a skin que eles deram. Pra quem tem o comportamento bom, gente. Eu adorei essa skin. Amiga, alguém tem que ter gostado. Eu fico muito feliz por você ter gostado. Porque alguém tem que ter gostado, amiga. Tem muitas skins bonitas no LoL. Essa daqui não é uma delas. Não é, gente. Tipo, tem algumas coisas que podem até ser bonita, mas assim, usar essa skin, ainda mais pro campeão Malzahar, como recompensa de honra. Ai, gente. Gente, desculpa. Eu não acho essa skin bonita. Pra mim, nem a splash art salvou. E olha que as splash arts do LoL são feitas por pessoas... por pessoas de fora da Riot, né? Eles contratam pessoas que fazem splash art pra fazer. E nem a splash art salvou pra mim. Não gosto. Eu acho essa skin muito feia. Tipo, tem detalhes que eu gosto muito bonito. O conceito é legal, mas a skin é feia. Exatamente. Tipo, esse negócio na cabeça dele eu acho bonito. A roupa dele eu acho legal, mas de resto eu não gosto, véi. With a new skin that is phenomenal. I hope you all have it. Não é muito da hora, véi. No bias. On a recall, não é da hora. Vocês acham mesmo que eles vão dar um skin de recompensa de honra de um campeão popular? Esse é o foda, entendeu? Esse é o complicado, deles fazerem skin de graça pra campeão popular. Eles não vão dar uma skin de honra pra Lux, velho. Porque eles sabem que eles perdem o quê? 6 milhões de dólares se eles derem uma skin da Lux de graça. Entendeu? Muito obrigada, Daltera, pelo Prime. Muito obrigada pelo seu apoio. Então, tipo assim, se eles derem uma skin de graça pro Yasuo, é mais 2 bilhões de dólares que eles vão estar perdendo, entendeu? Porque o Yasuo é um campeão popular. Aí, em vez disso, eles fazem a skin da Season do quê? Do Blitz, da Sejuani. É complicado. É complicado, entendeu? Honor in game, even if they don't necessarily play with that champion, play with that skin. We make games. We're not trying to police this space. Like, we want these to be great game experiences. So we're figuring out what our role is. Like when I look back on League, it's not what we made that I remember. It's those great esports. O negócio do B eu achei bonito, da honra. Eu acho bonitinho aquele ali, achei legal. The teams that were playing and the audience. Achei legal. I got so excited about this. We could really come together and do something. Those kinds of moments, just cosplayers. Like creativity, how they bring the world that we put in our games to life. It's incredible. And so when we think about community's involvement, like, yes, we know we're going to need to deal with the negative stuff. Reducing bad does not create more good. Any more than reducing sodium in your diet doesn't make our food more nutritious. So we got to do both, because otherwise we're kind of aiming for neutral. And that's not why any of us come to games. I mean, anybody who's played League to any extent knows that there's a high mastery curve. Right? And you're never done. But it's that possibility, right, that brings us to this. I mean, we see that in our games. It's what we all share in this culture. It's like, yeah, we come for the possibility. We've redefined what it means to be a sport, even. I don't see why we can't redefine what it means to be an online community. Não, amiga, calma. Calma. Nossa senhora, calma. Baixa, nossa. Vocês nunca serão Final Fantasy XIV. Nossa, nunca serão Final Fantasy XIV. Não, amiga. Ah, Final Fantasy XIV tem um estilo de jogo diferente, tudo bem. Mas ela falou comunidade de jogos online. Nunca. Se você aí, que tá nessa stream, ou tá vendo esse vídeo no YouTube, já jogou, ou sabe minimamente de alguma coisa do Final Fantasy XIV, você sabe o que eu tô falando. Nunca serão. Nunca. Tudo bem que eles nunca serão o CS, né? Porque o CS, ele chega a ser mais tóxico do que o LoL. Eu espero que eles nunca cheguem nesse ponto. Mas calma. Eu sei que é bom a gente pensar positivo, a gente olhar pro futuro, falar, caralho, vamos lá, mas peraí, né? Peraí. Né? Vamos com calma.
Vamos com calma, que é difícil. Ela subiu demais. Ela I tá... don't see why we can't redefine what it means to Não, be an mulher. online community. Você nunca será o What are Final your thoughts Fantasy. LoL about nunca será o Final what's Fantasy next? 14. So we're so excited for 2023. There's Graças so a many Deus, amiga. learnings that É we can isso. pull from. Things like the feedback loop with our players. So players Vamos really tornar as coisas seeing, melhores. O in foco é that esse. moment, what was the behavior that Vamos não, caused eu não tenho nada a ver com the isso. disruption, and taking action on that immediately or as soon as possible so players understand where we define what the behavioral expectations are in game. Having ways for our players to contribute to those expectations. Ela quer uma and really utopia. appreciating them for when they do so. Because as you said, it's a co-created community. It's a co-created space. We want our players to be able to contribute as much as possible to making it a community that Não, we're all vamos. really O foco proud é to esse, be a part real. of. My dream is to have League be a place where people aren't only coming for the pinnacle of competition, where they're also coming for the community, and a place where we are all wanting to contribute to this community, and we're proud to. And we're also proud to invite our friends and our family and everyone we love to this great community. You know, I can't think of a better theme to start off a new year than possibility. And so I suppose with that in mind, thank you very much for joining us. We appreciate you listening. We can't wait to continue this conversation with you all. Stay honorable out there. Eu não vou comentar nada sobre isso. Eu não quero ver esse vídeo me dá preguiça. Tem alguma coisa interessante nesse vídeo aqui? Ai, eu fiquei triste com esse comentário dela. Eu fiquei triste com esse comentário dela. Eu não sei se esse vídeo me deixou com depressão, mas... Ou é só, sabe, falta de esperança. Não sei. Não sei. Tá, vamos ver o último aí. Aí depois aqui a gente joga LOL, tá? Não, a esperança tem que ter, exato. Vamos ter esperança. Hey everyone, I'm Oi. Matthew Froxon Long Harrison. I'm the design lead of the Summoners Rift team. And I'm Patrick Petrie Noonan. I'm the product lead of the Summoners Rift Oi. team. And the Summoners Rift team, we own game health and game balance and all of the major game system updates in League of Legends. So this will be things like the champion durability Vai update ter o and the do Cília. preseason that we do each year. And today Isso é we wanted to engraçado. talk to you a bit about just some of our thoughts on state of the game and balance and things. Tá aqui, ó. Esses daqui jogam o jogo. Esses daqui, eles... Não é que eles jogam. Eles precisam jogar o jogo. Só que eu não acho que eles jogam... muito. Esses daqui são os que ficam, tipo... Jogam 3 games por semana. Sabe? Mas eles precisam. Só que aí eu já acho que é So obrigação. we spend a lot of time thinking about and working on. I know an interesting one is thinking about position health, and when I say position, I mean like top, jungle, mid, ADC, and support. Of Ai, course. ADC é o We look Jhin. at select rates, like how many people are playing it, what do people feel and think when they're playing that, but we also think a lot about something called position agency too. Yeah, so for position agency, unlike champion win rates, we can't really look at the win rates of a position because there's one in each team. And so instead we look at something called position agency, which is the impact of a position on the game's outcome. So for example, if a jungler were to gank mid and get a successful kill, that's likely going to be some amount of impact towards the game outcome. And so we use a combination of some data models to figure out position agency, as well as our intuitive understanding as game designers and as players of the game to see whether a position is powerful or not. When you look at like how position agency is going Meu across Deus, all the eu não roles aguento mais ouvir ele falando positioners. in the game right now, is there anything you're seeing that stands out as needing a bit more attention? Throughout the year, we did, changes like durability update, the objective changes in patch 12.14, the teleport changes in patch 12.1. Ariana And Grande. these changes all tended to have one role getting the bad end of the deal. Ó, pra ser muito sincera, o TP eu gostei muito. Principalmente pra mim, que sou da lane chamada Suruba, né? Que é a bot lane.
A bot lane tá ali, escrito bot lane, né? Mas embaixo tá escrito Surubaqui, free. Aí, o negócio do TP eu gostei. Porque o negócio do TP tornou a casa de swing mais cara. Entendeu? E aí ela passa a ter a usabilidade depois só. Depois de um tempo. E às vezes nem tem mais. A casa de swing fechou naquele momento. E às vezes não tem mais. Entendeu? Então, eu gostei disso do TP. Então, se você é main top e odiou isso, desculpa, eu não ligo. Mas eu amei isso, porque não tem um filho de uma puta, desculpa o termo, desculpa top laner, dando TP em cima do meu cu, aonde eu tô trocando com a bot lane deles, que provavelmente eu tô, graças a Deus, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, eu espero que esteja ganhando, eu esteja ganhando. E a outra bot lane tá sendo massacrada. Aí, do nada, eu já tenho o jungle inimigo, porque o jungle inimigo vai estar lá. Acredite, ele vai estar lá. E aí, o jungle inimigo vai estar lá, o meu jungle, ele vai estar fazendo o aronguejo do top. E aí, como se não bastasse, aparece o TP do top laner nas minhas costas ou do mid. Então, eu gostei disso. Isso foi uma mudança que eu amei. Muito obrigada, Catarina, pelos 2 meses de resub. Seja muito bem-vindo de volta, amada. Por me responder no Twitter, tudo de É bom nóis, pra amadinha. tu, Então, tipo assim, isso do TP eu gostei. Não vou chegar e falar e sendo hipócrita que eu não gostei, mas eu amei isso do TP. Até porque o TP do inimigo, eles sabem dar. O TP do meu aliado, ele não sabe. Ele vai dar TP debaixo da torre inimiga, morrer pro AD Carry inimigo, e aí eu vou... Fudeu, não tem mais como trocar, entendeu? Então, eu gostei. Eu adorei isso. Which was top lane. Both top laners were less likely to be able to kill squishy champions, Exato. mid or support or AD carry MD10 position, é dia as well 11. as A finding gente vai it fazer aqui na harder live. to impact dragon fights, which had become a little more impactful overall to the game outcome. And so what we observed was top lane going down in agency, and so we tried to give some of that back in preseason. That's not to say our job there is done. We do think that there are some gaps with the way that top laners faz o top laner se mover mais no jogo, né? E não só dar TP. A general split of players in the top lane. Isso é muito bom. There are some top laners that really want to fight 1v1, and there are some top laners that really want to impact the map, and we want to make sure that a lot of those A Jink aí, ó, poderosa. Yeah, and I know in working on preseason, another one of the big things we were looking at is how we could improve jungle select. So, Sim. as probably a lot of players realize, like, Melhor if we de don't have 10, the right Peter. amount of people playing all the different roles, this leads to other things like increase in autofill, like less quality matchmaking. Ai, o autofill. Gente, eu juro pra vocês que eu acho que a coisa que eu mais odeio nesse jogo é o autofill. Juro. And so, even though jungle is a very powerful role, we noticed that, not quite as many players were wanting to play it. So, I do. Não falaram nada do jogo de luta, mas isso aqui é só do LoL, pô. Tá aqui em cima, LoL Dev. É que eu tô na frente, mas isso é só do LoL. You know that we've created some changes for preseason that we're hoping will encourage some players to try out the jungle for the first time, maybe shift back over, making it a little bit more approachable. In this latest preseason 2, we've worked on a bunch of the new tank items together. A gente percebeu que vocês trabalharam no item de tank. Todo mundo viu. Todo mundo teve que trabalhar com um boneco com 10 mil de HP. When we first started Até eu with que the não tô mythic jogando item LoL system, direito. we were generally looking at a few specific goals. We wanted players to always be able to choose between several different mythic items. We always wanted mythic items to be present in your build, and so they were generally tuned to be a strong Não tem tanto early item purchase. assim. But Para as de we've kind mentir. of seen it play out over the years, it's had a few negative effects. Namely, there are some champions who don't feel like they have a great mythic item, and so being forced to buy a mythic that doesn't feel right for their champion can feel pretty bad. And also, we've seen players wanting to opt into specific legendary items like Blade of the Ruined King that do feel great for their champion. Yeah. And so kind of our swing at the tank mythics in preseason kind of reflects a change in our philosophy, where we're not trying to pigeonhole champions. Cara, acho que a única coisa que eu queria é que alguns bonecos que só obrigatoriamente podem fazer um item ou outro pudessem fazer mais. Por exemplo, é um exemplo meio idiota, mas é uma coisa que às vezes me incomoda. E agora falando sério. Ontem eu tava jogando de Ezreal e vocês me entregaram 6 builds diferentes de Ezreal que eu poderia fazer. A única build do Jhin que funciona é com Vendaval. Porque a build de letalidade, eles nerfaram até ela praticamente não dar dano. Ela só dá dano quando você tem 4 itens, sabe? Então, tipo assim,
tem alguns bonecos dentro do jogo que eles são obrigados, eles estão dentro de uma caixa que ou eles buildam esse item ou eles não funcionam. E, tipo, eles não funcionam nem no scale deles, sabe? Então, eu queria isso, sabe? Eu queria que tivesse mais itens pra vários personagens. E não, tipo, por exemplo, mais pra AD Carry. Porque, sei lá, eu não jogo top, eu jogo suporte AD Carry. Mas, sei lá, quando eu tô jogando acho que de Lucian também tem outras builds pra fazer, né? Samir e Jhin só tem uma. Então, tipo assim, tem alguns bonecos que só tem um ou dois itens pra fazer. E isso é muito triste. Eles deveriam adicionar mais itens principais, que são os míticos pra fazer. Então, isso me incomoda. Isso me incomoda. Eu sei que talvez isso deixe as coisas mais confusas pra quem quer aprender, mas aí você aprende. Não sei o que falar. Into buying a specific mythic item every game. And the tank items are designed so that there are some mythics that you can purchase first, and there are some mythics that you can purchase second, and the whole system overall is just a lot more flexible. But we still wanted mythic items to present this kind of high fantasy, high, build power over the game with the mythic passive, and we think that, this will strike kind of a good balance between early purchases of mythic items and later build-defining purchases for them. And I know we're still always looking at the different classes and champions in the game. Eles só falam dos top laners, né? Like, you always have to choose between multiple mythic items, because if there's an item a champion loves, like, that's fine. We want them to be able to take it. But we are still looking for cases where maybe a champion does want more choice. Só tem essa rota no jogo deles? In the item system, and they don't have that. Or maybe there's just a certain type of item that their champion would really benefit by, and it's not even available as an option. So there might be new items coming out over the next year, perhaps. Mas é mais itens pra aquela rota? But yeah, when thinking about kind of the state of the game and balance in the game, I know probably one of the hottest topics for players is champion balance. Like, that's kind of the main vehicle that players experience the game. How strong is my champion? How strong is the enemy champion? It was really exciting to see the champion durability update go out, and we saw it live. The fights are lasting longer. Players have more opportunity for strategic decisions. It was exciting to see that this doesn't seem to have impacted bloodiness or amount of fighting or kills. That was something we were worried about. And then we've also had a chance now to see this play out at the highest levels of play and professional play and at Worlds. Yeah, I think overall, Isso aí não é o nosso jogo, né? About increasing the durability of every champion in the game and how that would impact bloodiness. Caralho, esse cara é muito obcecado com durabilidade, itens, tanques e tanques. However, we've kind of observed that there were some surprising outcomes from the objective changes in particular. We intended to make objectives a little more tanky, so there was more tension around fights. E posições. More rewarding to take in compensation for that. And what we've observed is that, especially in pro play, engagements around these objectives have been very high tension. A team can't just burst the dragon and then run away. Yeah. Instead, they have to, kind of think carefully about how they're committing their resources. Maybe there's a bit of back and forth. And it's allowed for a lot more of this back and forth between teams and high tension engagements, which has been really exciting to watch overall on the pro play stage. Yeah, it's been exciting watching that at Worlds, but now that we're kind of focusing back in on live play and the rest of the player base and what champion balance is like, we do still think there's opportunities to improve our current approach to champion balance. Yeah, for sure. So our champion balance framework that we did a few years ago, it served us pretty well. The game Meu Deus, fala de alguma outra rota. It's in a pretty good spot. Meu Deus, o top de novo. Numerically balanced wise. But moving forward, I think there's a Só tem top laner e jungle no jogo dele. lot of opportunity in making sure that champions feel good to play, that they're satisfying their gameplay fantasy that the player signs up for when they lock in their champion. And so even though a champion might be numerically balanced, it doesn't mean that they necessarily feel the most satisfying that they can be to play. And so we want to have a kind of heightened focus on that moving through this year, as well as kind of making sure that... Meu Deus, apareceu um suporte ali, hein? Aquela é Karma top, talvez, né? All champions fit a strategic purpose in the game alongside that. There are a few other deficiencies with our champion balance framework that Tem, chamada AD Carry. we've observed. So a champion might be
quote-unquote balanced, but they might be on the weak side of balanced or the strong side of balance for an extended period of time, but it doesn't result in them being changed. And so we're kind of making sure that champions, especially when they've been in a certain state for a long time, either too weak or too strong, but not quite strong or not quite weak enough to receive a direct change, that those champions will be looked at. And so we think that there are many other small changes like this that we kind of need to investigate and see if they're going to be good to put into practice. Great. So speaking of a good state of the game and the start of the new rank season, gente. any recommendations for the players out Eles there não vão to falar start nada. their rank climb? So I think the jungle is going to be a vibrant place for champions of all types to at least go in initially. We think the jungle pets are going to be meaningfully improving champions' jungle clears and their ability to perform in the jungle. Some other stuff with the tank items I think is going to be super exciting, and yeah, we're super excited to see how that plays out. Yeah, I'm excited A casa de to swing foi hopefully take esquecida. my Singed back into the jungle. Ai, ele joga de Singed, tá explicado. We'll see how that works out. But anyways, yeah, it's been a pleasure talking about just our thoughts on the state of the Explica game, muita and we just want to coisa. wish all the players out there best of luck on their Vocês start of the ranked também. season, and happy climbing. Yeah, good luck. Tudo faz sentido agora. É isso. Ah. Ai, meu Deus do céu, né, caramba. Dois queridos, eu adorei eles. Vocês gostaram deles? Adorei eles, achei fofos. Adorei eles. Eu achando que iam falar do desgosto que é jogar de AD Carry. E eles falam que os tanques são coitadinhos. Já pode nerfar todos os itens de tanque, porque estão estragando a partida toda com um item. Pelo que eu entendi, a vida do AD Carry tá suave e quem tá sofrendo é a top lane, que dó dá dos meus AD Carries / suportes. Melhorem o servidor, por gentileza. Só quero saber quando o R do Veigar vai ter mais range que o auto-ataque dele. Esses caras não jogaram contra Mundo sendo um AD Carry. Eles dizendo que os tanques sofrem, kkkk. A gente com 50 itens e eles ganhando o jogo solo. Cadê o buff no Timo? Nerf tanque. Buff na Nami. Estado do jogo, uma bosta. Ai, gente, eu não sei nem o que falar pra vocês. Eu não sei nem o que dizer. Bom, gente, esse foi o nosso react aqui, né? Do estado do jogo, das skins, do que vai acontecer no jogo em 2023. Tô feliz com algumas coisas, outras indiferentes, outras péssimas. Dia 11... dia 11 agora, a gente vai ter o início da season, eu vou jogar... Eu vou fazer minha MD10 dia 11, tá bom? Então, é isso. A gente vai jogar LOL agora. É nóis.